Olá você, sou Leila Guiar, Canal da Cidadania. Estou aqui diretamente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro com mais uma novidade. Racismo, preconceito, discriminação. Você sabe a diferença? Já passou por alguma situação? Já ouviu ou presenciou algo sobre? Vem comigo, clica, manda sua mensagem. Você pode fazer a diferença. Juntos somos mais fortes. Aguarda que tem mais. Clica, compartilha. Diretamente da Ordem dos Advogados no Rio de Janeiro. E estou aqui com uma presença forte. Doutora Glória Ramos, professora universitária, doutora em Educação Matemática. Fala pra gente. Muito prazer, obrigada por estar aqui. Doutora, estamos aqui discutindo racismo, preconceito, discriminação. Como é abordado esse tema dentro das escolas? Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada Leila. a você. Dentro das escolas, o racismo ele é combatido hoje, né, numa perspectiva através da apresentação e desenvolvimento de conteúdos da história dos africanos e afrodescendentes, isso posto pela Lei 10.639 de 2003. Então hoje existe uma política pública para o combate ao racismo. Então nós temos essa lei de 2003 que foi alterada em 2008 para também incluir os indígenas, que a nossa população brasileira ela é fundamentalmente composta por brancos, negros e indígenas, e esses dois últimos, né, que negros hoje compõem a maior parte, a metade da população brasileira, um pouco mais da metade, e não compõem, né, a história do Brasil na mesma medida em que ajudaram e contribuíram com a construção da sociedade brasileira. Então, a Lei 10.639 é uma primeira ação de reparação na escola, uma primeira não, né, mas uma forte ação de reparação através dos currículos escolares, que é um grande espaço de formulação e transformação, né, dentro da escola, né. O espaço do currículo é um espaço de alterações, de transformações, de formulações, que faz com que a educação tenha o seu potencial transformador. Toda essa situação que se vivencia hoje em dia no Brasil, principalmente o segmento negro, ela veio de mais de 300 e tantos, quase 400 anos de escravidão, e uma escravidão violenta. Então nós estamos só há 190 anos da abolição da escravidão, né? Então eu acho que ainda falta muita coisa. Até porque só agora que está havendo o empoderamento, o acesso do segmento negro. Porque durante muito tempo ficou tudo paralisado, até com a forma pela qual o Brasil se frustrou todos os compromissos que ele havia tomado e não cumpriu, deixou de cumprir. E também com o mito da democracia racial ficou tudo muito parado, né? E a falta de conhecimento que foi propositadamente negada ao segmento negro facilitou tudo isso. Mas agora não. Agora as coisas já estão melhores. Primeiro porque o negro teve um acesso ao conhecimento e à cultura. Segundo porque também as redes sociais, né, a tecnologia traz bastante informação. Então uma forma na qual o negro também pode, né, conhecer a sua verdadeira história que não conhece. Mas tem também um outro lado aí. Não estou falando disso. Estou falando do conhecimento. Sim, mas pessoas como a senhora aqui presente mostra que é difícil, mas é possível. Eu nunca tive dúvida. Eu estou com 73 anos, então você há de convir
Porque Eu não... para que eu pudesse caminhar a trajetória que eu caminhei, era necessário que eu acreditasse. Basta querer. mas não é fácil. Não é. Não Mas é, também não não é. foi a minha trajetória, não foi fácil. É isso que eu queria dizer. Quando a gente quer, a gente faz. Por mais difícil, por mais que doa. Mas sempre é difícil, né? Sempre é difícil. Sempre foi difícil. Como eu estou falando, agora que é com os novos instrumentos, é que está se facilitando mais. Mas na época em que eu botei o narizinho para fora, não. É. Certo? Sim. Bem, nós estamos aqui na Ordem dos Advogados, vai começar o evento desta mulher maravilhosa, Não, exemplo. É um evento da diretoria de igualdade racial, da qual eu sou a presidente. O evento não é meu, é da diretoria. Mas, querida, muito obrigada pelo seu exemplo, que assim, a cada minuto eu queria que vocês captassem um pouquinho do que eu estou captando aqui, entendeu? Eu não acredito na idade, não, eu não falo a minha. Me falo, eu minto. Mas, sei lá. É um direito meu. Eu acho que eu esqueci, não é que eu minto, eu esqueço. Direito meu, Eu esqueço. Sabe, curtir a idade. Até nisso ela dá exemplo, exala beleza, alegria, delicadeza. Até porque quem não chegar na minha idade é porque parou antes. É verdade. Muito obrigada a vocês. Fiquem conosco, clica, compartilha, abre a cabeça. Preconceito é uma ideia preconcebida. Racismo, lei 17.7.6 de 89, dá uma olhada lá. E a discriminação, gente, é tudo isso em forma de ação. Abra a tua cabeça, sai dessa, vem pra luta você também. Fica com o Dr. Ivone Caetano e você tem mais. Muito obrigada. Canal da Cidadania, Leila Guiar, estou aqui com vocês com mais uma novidade nesse diálogo maravilhoso sobre preconceito, racismo, discriminação. Já passou por isso? Já presenciou alguma situação? Infelizmente, muitas pessoas sentem na pele, mas podemos fazer a diferença. Estou aqui com o Nilson Bruno, querido doutor Nilson Bruno, defensor público. São muitos os casos na Defensoria Pública. Ainda, no século que estamos, ainda se fala em preconceito? Leila, em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. Poder falar de um tema que é tão caro para nós. Infelizmente, ainda no século XXI, no ano de 2018, nos deparamos com situações de discriminação racial. Não é incomum apenas na Defensoria Pública. No nosso dia a dia, ainda falta a percepção de que somos todos iguais e todos merecem e merecemos respeito. Eu acho que também é uma questão cultural para que possamos evitar as brincadeiras de mau gosto, aquela história que a gente sempre fala em relação ao homossexual, à mulher, ao idoso, à criança. Já passou da hora do Brasil ser um país grande, um país desenvolvido e civilizado. Na medida em que as pessoas são medidas pela cor da pele, talvez pela classe social a que pertençam, a gente se apequena. Então, a tendência para o futuro, que eu espero, sinceramente, é que tenhamos uma diminuição nesse tipo de discriminação racial que vivemos ainda hoje. Você que está aí nos ouvindo, vamos ver o que a gente pode, parar e pensar, mudar essa realidade. Seja nas escolas, seja nas instituições, na própria questão da mulher, porque a mulher negra também tem uma carga a mais.
né? Então, assim, é um peso a mais, um histórico. E essa questão de igualdade, né? Porque você vê o bullying, né? Nós estamos numa evolução sem limites, É verdade, né? é verdade. Não dá para cada um entender que, pelo fato de não ter sido vítima de preconceito ou de discriminação, o problema não é com ele. O problema é genérico, o problema é de todos nós. Então, a brincadeira de mau gosto que é feita no trabalho, no estádio de futebol, na rua, no prédio com o porteiro, tudo isso pode incrementar esse tipo de discriminação. Então, na medida em que a gente evite, cada um evite, qualquer tipo de insulto a quem quer que seja, a gente avança, a gente evolui. Como disse, essa é uma questão cultural que deve ser preservada sob o ponto de vista positivo. Então, se o Brasil for considerado ou adotar uma postura igualitária, generosa, com certeza estaremos cada qual combatendo o preconceito, a discriminação. Muitíssimo obrigada. Você que está aí, Defensoria Pública está de portas abertas, a Ordem dos Advogados está de portas abertas, procure o seu direito, dá um toque naquele amigo, nada de piada, a educação começa dentro de casa, essa questão cultural não é engraçado, não é brincadeira, dói. Ponha-se no lugar, vamos refletir um pouquinho. Canal da Cidadania, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui, portas abertas para ti. Obrigada. Leila Guiar, Canal da Cidadania, estou aqui na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro com o nosso Procurador-Geral, Dr. Fábio Nogueira, agradecendo aqui, antes de mais nada, Dr. Felipe Santa Cruz, que nos deu esse espaço para você poder estar vendo um pouquinho da nossa casa. Dr. Fábio, meus agradecimentos por estar aqui nesse evento tão importante, tão significativo, e eu ouvi falar sobre a invasão, né, das garantias fundamentais, ter que falar ainda em preconceito e racismo nos dias de hoje. O que podemos falar para quem está nos ouvindo sobre as garantias fundamentais e a função da Ordem dos Advogados nesse contexto? A gente vive um momento hoje no país, no Estado Democrático de Direito, sob ataque constantemente. E, enfim, é importante que a gente debata, discuta, justamente para encontrar soluções, objetivando a defesa efetiva dos direitos fundamentais. E nada mais natural e razoável que essas discussões elas aconteçam dentro aqui da Casa da Cidadania, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil é a principal voz da sociedade civil organizada. Nada mais natural que essas discussões aconteçam aqui. Doutor Fábio, muito obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo. Obrigado. Muito obrigada. Outro. Um abraço para todo. Canal de Cidadania, conto com você.